Bom dia! Retornei. Voltei, gente. Bom dia. Voltei aqui pro Instagram. A gente não conseguiu fazer a transmissão hoje lá no YouTube, lá no meu canal. Tá dando algum problema. Eu não sei exatamente o que é, mas vou verificar pra gente conseguir fazer a transmissão amanhã. Mas eu voltei, eu tô aqui novamente. E Deus sabe de todas as coisas e eu tenho certeza que o próprio Deus, Ele mesmo fará com que dê certo. Porque se tem algo que Deus Ele é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. A vontade de Deus, ela não se limita a nenhuma circunstância. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu creio que essa nova série que Deus colocou no meu coração é verdadeiramente algo para esse tempo, é algo para esse momento. Então deixa eu dar bom dia aqui para vocês que estão entrando, conto com vocês para me ajudar aí. Envia o aviãozinho, envia essa live aí para os seus contatos, para alguém. E vamos com fé aqui, porque sabe, sobre todas as coisas, o nosso Deus, Ele merece o nosso esforço, Ele merece a nossa dedicação, Ele merece, sabe, tudo que venhamos a fazer para Ele e por Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E eu tenho certeza que nessa nova série, Deus tem muito a falar ao seu coração. Deus tem muito a revelar a você. E eu tô procurando aqui uma canção instrumental para a gente entrar aqui e começar o nosso dia adorando a Deus. A Adriana já tá aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Você que tem me acompanhado lá no canal, que tem estado lá assiduamente, que tem estado lá comigo constantemente. Eu quero te dar boas-vindas, eu quero dizer muito bom dia para você e dizer, prepare o seu coração porque Deus vai te surpreender nesse novo tempo. Existe muito da parte de Deus para o seu coração. Existe muito de Deus ainda que Ele deseja revelar ao seu coração. E eu não sei você, eu aprendi que quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu busco pela sua presença, mais envolvida pela sua presença eu sou. E mais eu conheço quem Deus é. Mais eu conheço quem Deus é. Como muitos que já têm me acompanhado aqui sabem, eu tenho decidido, eu tenho escolhido fazer da minha vida uma verdadeira oferta a Deus. E ainda que eu entenda e eu saiba e eu reconheça que eu sou limitada, que eu sou extremamente limitada, eu entendo que não há propósito de viver se não for para adorar a Deus, se não for para engrandecer a Deus, se não for para reconhecer esse Deus Criador. E quando o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de fazer essa série, o Diário de um Salmista, que será lá no meu canal no YouTube, de segunda a quarta-feira, às 8h30 da manhã, Ele me trouxe ao coração que existe uma essência que está em toda a criação. E a essência que está em nós é devido ao nosso Criador. No Salmos 33, versículo 8 diz: temam ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a
existir. Escute, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O versículo 11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deixa eu te dizer algo. Como criação, há uma essência de Deus em você. Lá no Gênesis, aprendemos que Deus nos criou segundo a sua imagem e a sua semelhança. Um Deus que é incalculável, um Deus que é simplesmente extraordinário. Eu não encontro palavras para definir quem Deus é, porque, na verdade, nele todas as coisas foram criadas e nele tudo começou. E ele escolheu, ele decidiu criar o mundo. Ele decidiu criar você. E ele decidiu ter relacionamento. Ele decidiu se relacionar com a sua criação sem reservas. Criou um ambiente, criou o Éden, criou um lugar perfeito, colocou Adão, criou Eva. E tudo isso para o louvor da sua glória. E Salmos 33 está dizendo que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração. Ao criar o mundo e a humanidade, Deus nos fez para o louvor da sua glória. É o que está escrito em Isaías 43. Povo que formei para o louvor da minha glória. Versículo 12 do Salmos 33 diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Você foi escolhido de Deus. Você não somente foi criado, mas ele te escolheu primeiro. E quando você definitivamente decide se render e escolhe por decisão própria, por reconhecimento e por saber que não há outro Deus, que não há outro Senhor, você se torna então filho de Deus e começa a fazer parte da herança e ser um herdeiro das promessas de Deus. É indispensável que você se depare com o Criador que te fez para adorá-lo, para engrandecê-lo. E o objetivo de trazer para vocês a série O Diário de um Salmista, baseado no livro de Salmos, este que é o maior livro da Bíblia, aonde no livro de Salmos se encontra poemas, poesias e cânticos que foram escritos pelo povo de Israel. Os salmos que foram compostos por alguns autores, como Davi, Moisés, Asaf, Emã, Etã, poesias que são louvores cantados, instrumentados. E nesse livro que é tão rico, não só em criatividade, mas em essência. Um livro rico em essência, pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, atitudes, tudo o que pessoas humanas, assim como eu e você, vivenciaram e escolheram transformar as suas experiências, os seus pensamentos, as suas vivências, os seus desafios, as suas adversidades. Decidiram transformar tudo isso
para o louvor da glória de Deus e deixar escrito o seu pronunciamento de fé. A decisão de entender, a decisão por entender que Deus é soberano. Porque os salmos glorificam a Deus. Os salmos são a composição de canções de homens, de seres humanos tão vulneráveis quanto a eu e você, mas é a composição de falas e de pessoas que entenderam a soberania de Deus, que decidiram deixar registrado que, apesar de todas as diversidades, os desafios, decidiram deixar escrito, deixar como legado, deixar escrito na história o que havia na sua essência. Eu acho isso tão incrível. Eu acho isso tão incrível por saber que não é só eu que passo por dificuldades e que tenho meus dias maus, mas quando eu olho para a palavra, quando eu olho para os Salmos, eu até quero deixar aqui para você algo que eu extraí da Bíblia NTLH, Bíblia de Estudo, que diz assim: os Salmos refletem aspectos da fé e da vida religiosa do povo de Israel durante um período de 700 anos. Um autor observou que os Salmos descrevem um contínuo encontro do ser humano com Deus. Olha que incrível! Um autor observou que os Salmos descrevem o contínuo encontro do ser humano com Deus. E esse encontro, ele parte da iniciativa de Deus e constitui o coração da fé verdadeira. Nessa experiência, o ser humano não só encontra com Deus, mas também encontra-se a si mesmo e aprende também como encontrar-se com os outros. O entendimento de que você foi criado para adorar a Deus, que a sua vida deve engrandecer a Deus e que a adoração é um estilo de vida e é muito mais do que apenas uma música cantada, mas que é uma vida consagrada a Deus, vai te conectar com Deus. E por que é que eu escolhi o Diário de um Salmista, esse tema? Porque você precisa entender que enquanto você estiver aqui nessa terra, enquanto houver fôlego de vida em você, todos os dias da sua vida, e em todos os dias da sua vida, deve existir uma adoração. Deve ter nos teus lábios louvor, gratidão, adoração. Ou seja, deve ter em teus lábios continuamente a verdadeira adoração que agrada a Deus. E eu extrair de um livro que eu indico para você, chamado A Essência da Verdadeira Adoração, o seguinte: na realidade, a quem e como você adora, agora refletem a esperança do seu destino eterno. Enquanto aqui nessa terra, você deve viver para a honra, glória e louvor de Deus. Sabe o que eu quero que você entenda? Sabe o que eu quero que você saiba? Saiba o que precisa arder no seu coração? O seguinte entendimento: a nossa adoração, que é uma vida rendida, entregue, submissa a Deus, reconhecendo a sua soberania e se lançando em todos os momentos a Deus para agradá-lo, para que todos vejam que existe a essência dele em você
isto será demonstrado nas suas escolhas, nas suas atitudes, na sua fala, nos seus pensamentos. Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A adoração deve fazer parte da sua vida. Adorar a Deus deve ser a sua reação a tudo que você viver. É isso que a gente percebe nos Salmos. Você percebe nos Salmos que a resposta do povo, daqueles que entenderam a quem verdadeiramente eles serviam, a resposta deles era compor poemas, cantadas, que eram uma expressão de um coração totalmente rendido e entregue a Deus. A adoração é o nosso imã, é um imã. É aquilo que nos mantém conectados com Deus. A adoração é aquilo que não nos deixa esquecer a nossa verdadeira condição e nos faz voltar ao Criador em todo o tempo e em toda situação. E no Salmo 51, no capítulo 10 ao 13, diz o salmista Davi: no momento de contrição, de arrependimento, por ele ter se envolvido com quem ele não deveria, por ter feito aquilo que ele não deveria, aquilo que não glorificava a Deus, o salmista, ele disse e escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença. Não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores que se converterão a ti. A adoração deve ser voluntária. Deus nos deu livre-arbítrio porque Ele não precisa impor a adoração. A grandeza de quem Ele é, a verdade de quem Ele é. Deixa eu te dizer, não existe nada mais verdadeiro do que Deus. E um dia, a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Porque não há nada mais verdadeiro nessa terra. Não há nada mais real, não há nada mais puro, não há nada mais sublime do que Deus. Mas a adoração deve ser um ato voluntário. Davi escolheu. Ele escreveu 73 salmos. E em todos esses salmos você vai perceber um homem que reconheceu o quanto que ele era dependente de Deus. E nesses salmos, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isto me traz um entendimento de que o verdadeiro sentido da criação é para adorar a Deus. Agora eu quero te perguntar, você está dando a devida atenção para o papel principal para o qual você foi criado? Você está dando o devido valor à essência que está em você? Que valor diário você tem dado à adoração a Deus? Como é que você reage diante das situações adversas da vida? Aqui nos Salmos, você não vai ver as pessoas falando que a vida deles era perfeita.
Você vai ver pessoas se lamentando. Você vai ver pessoas se queixando. Você vai ver pessoas falando da sua humanidade, da sua tristeza, da sua aflição, da sua angústia, do seu desespero em momentos. Mas você também vai perceber que em tudo isso e em todos os momentos, o voltar-se para Deus, o reconhecer Deus, e você precisa despertar uma vez por todas que ainda que a sua vida, que a sua história não está registrada no livro sagrado, você como filho de Deus e criação de Deus está escrevendo o seu próprio diário. E o que é que está escrito nas páginas da sua história? Se eu pegar a sua vida para ler, eu vou encontrar adoração a Deus. Porque não há dia, não há hora para adorar. Adorar deve fazer parte da sua vida, da minha vida. Em seus lábios deve haver uma constante adoração. E isso acontece na vida de quem verdadeiramente entrega a sua vida a Deus, tem gratidão a Deus, deseja honrar a Deus. Quando você adora, você se mantém conectado à sua essência. É algo tão sublime, algo tão sobrenatural, que é interessante perceber que é deixado na palavra mais uma coletânea de poesias, de salmos, 150 salmos, composições, poemas escritos por seres humanos não diferentes de mim e de você. Pessoas que viveram a vida real, que encontraram na sua história dificuldades, mas escolheram, decidiram tornar da sua vida uma verdadeira adoração a Deus. Sabe, a nossa adoração nunca chegará à altura de adoração que Deus merece, porque realmente nós somos muito limitados. Mas o fato de nos submeter a Deus e se entregar a Ele todos os dias, em todo momento e em toda situação, atrai a sua presença. Atrai a sua presença. E na verdade nos mantém na nossa essência. E eu quero então, nessa série de lives, meditar nos hinos sagrados que foram escritos e compostos por autores que se depararam e muitas vezes com a sua própria humanidade, mas não deixaram de adorar a Deus. Não deixaram de engrandecer a Deus. E eu quero deixar aqui algumas informações para vocês. Os salmos, que são saltérios, é o livro de louvores. Cada salmo é escrita de alguém que decidiu tornar a sua vida, fazer da sua vida uma verdadeira oferta a Deus. É um livro de hinos e de orações do povo de Israel antigo. A maioria dos salmos foi escrita e musicada por uso no templo e nas reuniões de adoração. E em hebraico o título é livro de louvores, mas a palavra salmo tem origem grega e quer dizer canção ou hino.
E saltério? Já ouviu essa palavra? Saltério é a canção completa dos Salmos, escrito entre os anos 1300 AC. Os Salmos, eles estão agrupados em 5 livros. 5 livros. E esses salmistas têm tanto a nos ensinar de como se verdadeiramente deve adorar a Deus e servir a Deus. Eu quero te convidar a voltar à essência. Voltar à essência é voltar-se para o seu Criador. É fazer como o salmista fez, dizendo, no Salmo 51, quando Davi dizia: Senhor, abre os meus lábios. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele precisou ensinar-lhes o que verdadeiramente Ele esperava deles como um povo separado. E aí então que Deus dá a Moisés a instrução de criar o tabernáculo. E no tabernáculo, e pelo tabernáculo, eles puderam ver visivelmente como eles deveriam servir a Deus, como eles deveriam adorar a Deus. E naquele tempo havia um intermediário. O sumo sacerdote é que oferecia e entrava no Santo dos Santos. Era o único permitido para entrar no Santo dos Santos, depois de um ritual de sacrifício e de se apresentar em cada etapa do tabernáculo. Eu espero falar com vocês sobre isso lá no meu canal, nessa série. Mas eu só quero que você entenda que quando Jesus veio ao mundo e morreu e ressuscitou, Ele anulou todo o intermediário para dar livre acesso aos seus filhos e filhas à sua presença. No Antigo Testamento, eles dependiam de alguém para adorar. Num tempo, num momento, haviam rituais. E é por isso que o salmista está falando aqui sobre os sacrifícios. Mas o salmista Davi, este que constituiu, que estabeleceu o ministério de música no templo, Davi, ele está dizendo, ele já tinha... O relacionamento dele com Deus foi algo tão íntimo, tão profundo e tão verdadeiro que ele pôde fazer essa declaração e dizer: Deus, o sacrifício que o Senhor realmente quer não são animais. O que o Senhor realmente quer é a minha vida, é o meu coração quebrantado. Sou eu moída, sou eu exprimida pelos desafios, adversidades da vida, mas quando moída, prensada, o que sairá da minha vida, o que sairá da minha boca, o que sairá dos meus lábios, será uma adoração. Eu posso enfrentar o que for, mas ao ser exprimido pelas situações da vida, pelas dificuldades, pelos traumas e pelas dores, pelas inseguranças, pelos problemas, pelas adversidades, eu verdadeiramente trarei a ti uma adoração que te agrada, porque muitas vezes é fácil adorar quando tudo vai bem, não é verdade? Mas adorar em meio às lutas e adversidades é o que revela a nossa verdadeira essência. E a adoração a Deus vem de alguém que verdadeiramente confia
confia em Deus de todo o seu coração. Alguém que confia no Senhor, que confia que Ele está presente em todas as situações da sua vida, até mesmo nas situações mais desconfortáveis, a presença dEle estará continuamente, que entende que ao me quebrantar diante de Deus, ao me render a Ele em adoração, Ele não me desprezará. Ele terá misericórdia. Ele terá compaixão. E a palavra quebrantado no original significa shabar, que é quebrar, despedaçar, quebrar, arrombar, derrubar, destroçar, destruir, esmagar, extinguir, romper. Eu quero te perguntar, para terminar a nossa live nessa manhã, se Deus tirar tudo que você tem, se Ele tirar tudo de você, que vai te restar? O que vai te restar? É a essência dele em você, o caráter dele em você, a grandeza de quem ele é em você, que vai revelar o que verdadeiramente está em você. Sabe o que é a essência? A essência é o que faz que uma coisa seja o que é e não outra coisa. É o elemento primordial que Deus colocou em cada coisa e o que fez e que o fez uno com Ele. O que constitui a natureza de um ser, de uma coisa, natureza ideal de um ser. Para o existência, a natureza ideal de um ser. E eu quero te perguntar nessa manhã, qual é o valor que você tem dado à adoração? Qual é o valor? O que verdadeiramente arde no seu coração? O que passa pela sua mente assim que você acorda? O que passa no seu coração? Já descobriu que a sua vida deve ser totalmente para a glória dele? Que a sua vida, que a sua mente, o seu coração, a sua alma e o seu espírito, o seu corpo, deve ser inteiramente possuído pelo desejo, pela presença de Deus e pela vontade de adorar ao Senhor. Nessa manhã eu quero concluir a live fazendo um apelo para você. Escute, meu apelo hoje e em toda essa série é para que você não falhe. Não falhe mais em render adoração a Deus. Não limite mais a sua adoração. Não limite a sua adoração a coisas, momentos, situações, conquistas pessoais. Eu amo aquela canção do Delino. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Porque eu não adoro a Deus por aquilo que ele pode me dar. Mas eu adoro a Deus porque ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Porque ele não despreza um coração quebrantado e arrependido e que ainda na minha condição humana e limitada, Deus, ele almeja me ouvir, se relacionar comigo. Porque a verdadeira adoração, ela nasce a partir de um verdadeiro relacionamento com Deus. E então, você vai desfrutar da presença constante, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu te pergunto, o que é que a sua vida revela? O que é que a sua fala revela?
O que é que as suas prioridades revelam? A sua vida deve ser para a glória de Deus. Nos teus lábios devem estar a adoração. E a sua primeira reação para tudo deve glorificar a Deus. Não se esqueça, guarde no seu coração. Adorar vai sempre te conectar com o propósito, com o seu propósito, com Deus Pai e Criador. Adorar não é apenas na igreja, mas em todo lugar e em todo momento. E eu quero te perguntar, com que frequência você tem se sintonizado, se conectado com o seu Criador? Com que frequência você tem adorado a Deus? Ao olhar para a sua vida, será que eu vou encontrar um verdadeiro adorador? Deus está à procura de quem exala a sua verdadeira essência com sinceridade. Que Deus te abençoe nessa manhã e que você entenda que não há como agradar a Deus sem a adoração. E quantas vezes for preciso você se lembrar do seu verdadeiro propósito de vida, comece adorando, comece engrandecendo a Deus, comece exaltando ao Senhor. A adoração é cura para a nossa humanidade falida e decaída. Porque a adoração vai criar em nós um espírito renovado, um coração renovado e um espírito inabalável em Deus. Que Deus te abençoe. Que manhã maravilhosa tivemos aqui. Compartilhe essa live com alguém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, corre lá, inscreva-se. Vai ser um prazer, uma alegria ter você comigo nessa jornada do mês de novembro, do diário de um salmista. Um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser, lá no canal. Até amanhã, às 8h30 da manhã. Tchau, tchau.